Vamos lá, futuros suboficiais casensados da Marinha do Brasil, para mais um vídeo sobre direito penal processual militar. Lá na plataforma já tem 1, 2, 3, 4 e mais um, 5. Esse é o 6º vídeo da sequência. E nesse vídeo a gente vai ver aqui, ó, vamos iniciar o Código de Processo Penal Militar. Lá na sua apostila é a página 188. Direito penal militar e direito processual militar. Começando agora com Código de Processo Penal Militar. Vamos lá? Como sempre, a gente caga para o bem-vindo, né? Não tem nada aqui para agregar. Então, vamos direto aos objetivos de aprendizagem. Qual o objetivo de aprendizagem? Conceituar o Código de Processo Penal Militar, CPPM. A partir de agora, eu vou falar só CPPM. Citar a finalidade do CPPM e citar princípios do direito processual penal militar. E descrever também a aplicação do CPPM. Introdução, aquele esquema. Introdução é na íntegra, leitura na íntegra. Então vamos lá. No direito processual penal militar, estudamos a série de atos concatenados que devem ser praticados no âmbito da justiça militar para que o Estado possa determinar o direito objetivo que deve ser aplicado a cada caso. A Lei Processual Penal Militar também disciplina as atividades da Polícia Judiciária Militar, que será a matéria da nosso próximo vídeo. E a condução do inquérito policial militar. Olha só, Polícia Judiciária Militar é a que é responsável pela condução do inquérito policial militar. Então, quando você está à frente como escrivão encarregado de um IPM ou sindicância, não se engane. Tem uma portaria dizendo lá que você, agora, nesse momento, exerce a função de Polícia Judiciária Militar, que será alvo das dois vídeos posteriores, né? Que é a peça informativa que fornece subsídio ao Ministério Público Militar para o oferecimento de denúncia. Então, vamos lá. Diferença entre sindicância e IPM. A sindicância, ela acontece no âmbito interno, né? A sindicância, ela vai ensejar, pode, né, dar origem a um IPM, né, uma ação, ou ela pode ficar por ali, dentro da contravenção disciplinar. Agora, o IPM não. O IPM, ele sai da esfera do comando. O IPM vai para um juiz. E esse juiz é do Ministério Público Militar, juiz da circunscrição judiciária competente. Então, em vias de resumo, a sindicância, o seu comandante pode mandar arquivar. O IPM não. O IPM ele não tem autoridade para mandar arquivar. Tem que ir lá para o juiz. Então, vamos lá. Isso já esclarece bastante a diferença. Tem muita gente que tem essa preocupação, essa diferença, não sabe compreender muito bem. O IPM, claro que ele é bem mais violento aí do que a sindicância. A sindicância só apura fatos anômalos, né? O IPM não. O IPM ele apura indícios de crime. Todos os dois são para apuração. Então vamos lá. Daqui. Que é a peça informativa que fornece subsídio ao Ministério Público Militar, para oferecimento de denúncia. Hoje trataremos do conceito e dos princípios aplicados ao direito processual penal militar, bem como demonstraremos também a sua finalidade de aplicação do Código de Processo Penal Militar, CPPM. Unidade de Ensino 2.2 fala sobre Código de Processo Penal Militar. E vamos lá. Em 1969, entraram em vigor o CPM, pelo Decreto-Lei 1001, claro, de 69. E o CPPM, pelo Decreto 1002 do mesmo ano. À época, também foram preparadas novas normas penais gerais, mas estas, apesar de publicadas, nunca entraram realmente em vigor. O resultado é que as normas penais militares que utilizamos hoje, apesar de antigas, ainda são as mais recentes que as normas penais comuns, o que gera alguns conflitos entre o direito processual penal e o direito processual penal militar. Conceito: o processo penal é um instrumento de jurisdição penal. Definição: o processo penal é a forma metodológica pela qual é estruturado o exercício da jurisdição penal, pela qual o Estado vai dizer se o acusado é inocente ou culpado, correspondendo ao conjunto de atos sucessivos e coordenados praticados por órgãos jurisdicional, auxiliares e partes processuais, cujo objetivo é a solução do conflito de interesse entre o poder punitivo e o direito de liberdade. A gente está falando de processo penal.
Processo penal são os procedimentos para solucionar o conflito de interesses do poder punitivo e o direito à liberdade. Poder punitivo é o poder monopolizado pelo Estado. Bom, isso aqui, poder monopolizado pelo Estado. Tem de condenar seus cidadãos que cometem condutas típicas, ilícitas e culpáveis. Aquela tríade, né? Típicas, são condutas típicas, ilícitas e culpáveis. É um poder chamado de autolimitado, ou seja, o próprio Estado condiciona o poder punitivo ao devido processo legal, que falaremos mais adiante. O processo penal por si só já representa alguma limitação ao poder punitivo. Se não houvesse processo penal, a condenação poderia ser aplicada imediatamente após o cometimento do crime. O CPPM é o documento que regulamenta o sistema processual penal militar. Opa, mais uma definição importante. E lembrando, a gente está aqui, Código Processo Penal Militar, dentro de conceitos. Aqui. Além de toda a percepção penal, tanto a investigação preliminar, vou ler tudo aqui que eu perdi. O CPPM é o documento que regulamenta o sistema processual penal militar. Além de toda a persecução penal, tanto na investigação preliminar quanto na fase judicial, onde estarão formalmente instrumentalizados todo o passo a passo a ser desenvolvido no âmbito da justiça militar para apurar e solucionar os casos de crimes militares. A persecução penal é o direito que o Estado tem de perseguir e a efetiva aplicação da pena ao acusado. Decorre diretamente do poder punitivo do Estado. Haja vista que se o Estado tem o direito de punir, também tem de perseguir a condenação. A persecução tem natureza bifásica. Por quê? Vou botar aqui, persecução tem natureza bifásica. Aí a fase investigação preliminar e a outra é a fase judicial do processo e persecução penal. Fase de investigação preliminar. Persecução penal pré-processual. Fase que será realizada pelas autoridades de polícia judiciária militar, somos nós. Artigo 7º do CPPM. É preciso, antes de haver um processo, que seja apurada a autoria e a materialidade do fato, que darão base à persecução penal judicial. A investigação preliminar visa a apuração da autoria e materialidade do fato, antes de que realmente se inicie o processo. O procedimento administrativo mais comum é o IPM, porém há outros. Olha só. A autoria, saber quem foi que executou, né? E materialidade, saber se realmente houve o fato, tá? Materialidade, se houve fato. E autoria, saber quem praticou o fato. Agora, a fase judicial do processo de persecução penal. Fase em que serão efetivamente produzidas provas em juízo perante uma autoridade judiciária, onde serão garantidos o contraditório e a ampla defesa ao acusado. Note que, o que ele está dizendo aqui? No IPM, sindicância, não tem o contraditório. Essa fase é a fase de investigação preliminar. Na fase judicial, que é quando você oferece denúncia ao Ministério Público Militar, ele aceita a denúncia, o cara vira réu, aí sim ele vai ter direito ao contraditório. Outro lugar onde você tem um contraditório é na audiência para punição disciplinar. Ali você está tendo direito ao contraditório, de explicar para a autoridade o que foi que aconteceu do seu ponto de vista e tentar justificar. Mas que não vem ao caso aqui. Finalidade. A função do direito processual é estudar os atos praticados pelo Estado quando uma demanda é levada à sua apreciação. O Estado detém o monopólio da violência legítima e somente o Poder Judiciário tem a competência de dizer o direito aplicável a cada caso concreto. Quando outros instrumentos não são eficazes para a solução dos atritos ocorridos na sociedade, surgem os conflitos de interesses. Ou seja, a relação jurídica se torna conflituosa, já que outras maneiras não há como solucionar aquele problema. É chegada a hora de entregá-lo para outra pessoa. Então, entregaremos ao Estado juiz. Este se incumbirá de resolver o conflito entre o autor e o réu, através de uma outra relação jurídica, que será a relação jurídica processual, que tem
esta outra figura, o Estado juiz, que irá tentar solucionar o conflito, dando a lei para o caso concreto, que é a sentença de mérito. Basicamente, o direito processual é o ramo do direito que vai servir para resolver conflitos que já nasceram. Opa, mais uma definição. Direito processual é o ramo do direito que vai servir para resolver conflitos que já nasceram. Tradicionalmente, é para isso que o processo existe, resolver conflitos. Enquanto o direito material vai regular a relação para que não haja conflitos, o processo, basicamente, entra quando o conflito já está instaurado para remover esse conflito. O CPPM tem como finalidade estabelecer as diretrizes e o regramento a ser observado para que o Estado juiz, consubstanciado na justiça militar, consiga solucionar as lides a ela apresentadas. Princípios. No direito processual penal militar também são observados diversos princípios aplicáveis ao direito processual penal. Primeiramente, temos princípio do devido processo legal, previsto no artigo 5º, nesse item da Constituição da República, ao qual determina que ninguém seja privado da liberdade de seus bens sem o devido processo. O princípio do contraditório e da ampla defesa são consequências lógicas do devido processo legal. Segundo estes princípios, todos os atos, processos devem ser informados aos litigantes. Litigantes aqui é os interessados, né? A defesa e a acusação. Tem que ser informado deles, para que esses possam ter a oportunidade de, com os meios e recursos permitidos no ordenamento jurídico, influenciar as decisões tomadas a seu favor. Já conforme o princípio do juiz natural, ninguém pode ser processado e nem sentenciado a não ser pela autoridade competente. Se um crime militar foi cometido e precisa ser julgado, deve haver a atuação do conselho competente. Pelo princípio da presunção da inocência. Enquanto não houver o trânsito julgado da sentença penal condenatória, presume-se que o réu seja inocente. Cabe ao Estado provar que o réu comete o crime, e não o contrário. Pela característica do processo penal de impor sanções graves, deve ser observado o princípio da busca da verdade real, que privilegia o conhecimento da verdade dos fatos, ou seja, pelo entendimento do que realmente aconteceu e não apenas do que foi apresentado no processo. Por força do princípio da publicidade, os atos processuais, em regra, são públicos. Qualquer pessoa pode ter acesso aos autos do processo e ao conteúdo dos atos processuais. A lei pode, contudo, restringir esse acesso em nome da defesa da intimidade ou do interesse social. Se estiverem presentes os requisitos para a propositura de ação penal, a denúncia deve ser oferecida. Este é o princípio da obrigatoriedade ou da indisponibilidade e é adotado pelo artigo 30 do CPPM. Que diz o artigo 30 do CPPM? A denúncia deve ser apresentada sempre que houver: alfa, prova do fato que, em tese, constitua crime, e bravo, indícios de autoria. Perceba que o dispositivo penal traz que o caso haja prova do fato que, em tese, constitua crime ou indícios da autoria. O Ministério Público deve apresentar a denúncia. Não é uma faculdade, ou seja, não é escolha opcional. É obrigatório fazer isso. É uma obrigação. Ele continua aqui, é uma obrigação. Não há margem de escolha de conveniência ou oportunidade para apresentação de denúncia. Havendo os requisitos acima, o Ministério Público terá que apresentar. Por fim, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. E não somente todas as demais provas decorrentes de uma prova ilícita também são consideradas ilícitas. A gente já viu isso no vídeo 2, se eu não me engano, do direito constitucional. Ficaremos apenas com os princípios supracitados, porém, estes são apenas alguns dos princípios aplicáveis ao processo penal militar. Existem vários outros, mas esses que a gente vai ver aí são os mais importantes para a nossa aplicação de prova, né? A aplicação. As normas do CPPM regem o processo penal militar, tanto em tempo de paz quanto em tempo de guerra, conforme o primeiro artigo. Artigo 1 diz o seguinte: o processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas neste Código. Assim,
em tempo de paz como em tempo de guerra, salvo legislação especial que lhe for estritamente aplicável. Divergência de normas. Nos casos concretos, se houver divergência entre essas normas e as da convenção ou tratado de que o Brasil seja signatário, prevalecerão as últimas, ou seja, o tratado. Aplicação subsidiária. Aplica-se subsidiariamente as normas deste Código aos processos regulares em leis especiais. Veja que coisa interessante nos traz o primeiro parágrafo do artigo 5. Sempre quando houver conflito entre CPPM e a Convenção ou Tratado Internacional do que o Brasil faça parte, deverá ser aplicada norma internacional. Além disso, o artigo 3º do CPPM nos informará quais serão as fontes subsidiárias do direito processual penal militar. Suprimento dos casos omissos. Artigo 3º. Os casos omissos nesse código serão supridos. Alfa. Pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar. Bravo. Pela jurisprudência. Charlie. Pelos usos e costumes militares. Delta. Pelos princípios gerais de direito. E Eco. Pela analogia. Já vimos que o CPPM rege o processo penal militar. Destarte essas fontes subsidiárias acima somente serão utilizadas quando houver omissão. Então aqui, ó, quando houver omissão, ele vai poder se utilizar desses subsídios aqui. A simples alteração do Código de Processo Penal, CPP, ou até mesmo no Código de Processo Civil não autorizará a aplicação automática das novidades ao processo penal militar. Por fim, o artigo 4º do CPPM nos mostra a aplicação da Lei Processual Penal Militar em tempo e espaço, tanto em tempo de paz quanto em tempo de guerra. Vamos quanto à aplicação no espaço de tempo. Artigo 4º. Sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, aplica-se normas deste Código. Então, veja bem, quando fala do CPPM e conflitua com normas internacionais, vale as normas internacionais, tá? Mas o que diz aqui? Em tempo de paz, em todo o território nacional, fora do território nacional ou em lugar extraterritorialmente brasileiro, quando se tratar de crime que atente contra instituições militares ou a segurança nacional, ainda que seja agente processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. Então, atacou organizações militares, instituições militares, vai responder pelo CPPM, né? Fora do território nacional, em zona ou lugar sob administração ou vigilância da Força Militar Brasileira ou em ligação com a esta de Força Militar Estrangeira no cumprimento de missão de caráter internacional ou extraterritorial. A bordo de navios ou qualquer outras embarcações e de aeronaves, onde quer que se encontre, ainda de propriedade privada, desde que estejam sob o comando militar ou militarmente utilizados ou ocupados por ordem de autoridade militar competente. Os navios, quando está, por exemplo, no exterior, ele é um solo brasileiro no exterior, tá? É um território brasileiro. Navio é um território brasileiro, navio militar. A bordo de aeronaves e navios estrangeiros, desde que em lugar sujeito à administração militar e infração atente contra instituições militares ou a segurança nacional. Já em tempo de guerra, ele vai ser aplicado aos mesmos casos previstos para tempo de paz e também em zona, espaço, lugar onde se realizam operações de força militar brasileira ou estrangeira que lhe seja aliada ou cuja defesa, proteção ou vigilância interesse à segurança nacional ou ao bom êxito daquela operação. E em território estrangeiro militarmente ocupado. Note que o artigo já começa falando em sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direitos internacionais, ratificado o comentário feito no início deste item, quando abordamos a ocorrência de um eventual conflito entre CPPM e convenções do Tratado Internacional do qual o Brasil faça parte, quando será aplicada a norma internacional. Olha só, gente, ele está falando muito que sempre a norma internacional vai ser mais antiga do que o CPPM. Então, leva para o coração isso aqui, porque vai explorar isso na sua prova,
fala muito e ele está exageradamente batendo nessa tecla. Então isso vai ser cobrado na sua prova. Aqui estão basicamente as mesmas regras trazidas do Código Penal Militar, territorialmente e extraterritorialmente incondicionado. Nesse entendimento, aí o Strengfinger vai nos explicar, junto com o Neves. Como sabemos, no direito penal comum, vige, como regra, o princípio da territorialidade e, com exceção, o princípio da extraterritorialidade. Ao tratar da extraterritorialidade, a doutrina penal comum enumerou alguns princípios que a definem como o princípio do pavilhão, da nacionalidade, da defesa e da justiça universal. Assim, podemos perceber que o CPPM se aplicará não apenas em todo o âmbito nacional, princípio da territorialidade, mas há alguns casos em que ensejarão também sua aplicação fora do território nacional, concebendo o princípio da extraterritorialidade. Então, se cair na prova dizendo que o CPPM só vigora, só atua dentro do território nacional, é uma opção errada, tá? A gente tem algumas opções de extraterritorialidade. E essas opções estão todas elencadas aqui. Precisa decorar? Não. Você precisa saber que isso está dentro dos princípios. Territorialidade. E também na sua aplicação, no que diz respeito ao Código do Processo Penal Militar. Então, quando fala CPPM, a gente tem um lugar específico para procurar as questões relacionadas. Fica entre a página 188 e 191. Então, desse caso aqui do direito, é muito importante você estar estudando e sempre observando o índice, como se comporta com relação àquilo, tá? Extraterritorialidade e territorialidade estão aqui entre princípios e aplicação, mais dentro da aplicação, né? Então, aqui a gente encerra o Código de Processo Penal Militar. Próximo vídeo a gente vai falar sobre PJM, Polícia Judiciária Militar. Aí vamos falar um pouquinho sobre composição, talvez ele traga algumas questões referentes a IPM e sindicância. Não sei, não li ainda. Mas na execução penal eu já vi que tem alguma coisa, tá? Então, até o próximo vídeo. E aquele esquema, né? Casenso, só aqui, exclusivo, só aqui no Megamente. Não vai dormir não, cara. Clica no play, tá próximo da prova, assiste o próximo vídeo. Este aqui é o vídeo número 6. Já vamos gravar o número 7 também. Grande abraço e até o próximo vídeo.